Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal do Bruno Bandeira. Sanji solando, comandante de Yonko, Luffy usando a voz de todas as coisas, One Piece 1015, sempre polêmicas na descrição do Bruno. Já avisando aí novamente nos vídeos agora, eu tô aqui em outro lugar, vocês sabem muito bem disso, não tô na minha casa. Por enquanto vão sair os vídeos aí nesse lugar aqui, a imagem do chroma não pega muito bem no fundo verde, tem uma janela aqui, então tipo, não pega muito bem, mas acho melhor do que deixar no fundo verde, então resolvi fazer dessa forma. Acho que não é tão ruim, não vai atrapalhar, então bora ver galera aí agora a review do canal Bruno Bandeira sobre o episódio 1015 do capítulo, melhor dizendo, de One Piece. Eu já vi aí do mangá que já deve ter saído, foi bem interessante, vamos ver como vai ser as opiniões aí do Bruno Bandeira sobre isso aí. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje os fãs do Sanji acordaram igual Will Smith naquele filme. Essa pequena parte da minha vida chama-se Felicidade. Fala dele agora! Capítulo 1015 de One Piece, recheado de coisa, voz de todas as coisas. O Luffy, teve também Momonosuke, o Kinemon, Yamato contra o Kaido, teve lá o Sanji. Cara, muita coisa nesse capítulo pra gente comentar, recheado de coisa. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, lembrando que toda semana a gente comenta sobre o mangá de One Piece aqui no canal. Inclusive teve um vídeo ontem muito especial que vale a pena vocês assistirem pra quem acabou perdendo, beleza? O capítulo começa com o Queen fazendo a festa, já que o Luffy ele foi derrotado, e aquele pescoço robótico dele até hoje me causa pesadelos. Mas enquanto isso, o Sanji ele aparece no meio dessa confusão carregando o Zoro e usando o Zoro pra bater em Rando, né? Aquele... legal a imagem do Zoro ali com o negócio no nariz, tá ligado? Que meme, né? Vou bater neste filho da puta com esse outro filho da puta. Incrível como até dormindo o homem não para de solar. A besta é imparável mesmo. Nossa. E o Chopperzinho, coitado, passando sufoco pro Queen, mas nem tão inho assim, nem tão coitado. Com certeza, Bruno Bandeira, agora me dei de conta e ia passar pano pro Zoro. Mas tá certo, não, errado não tá. Sim, porque tem um frame que dá a impressão de que ele tá usando armamento nos braços. E eu não suspeitaria, eu não duvidaria se isso fosse realmente verdade, porque o Oda ele já usou esse artifício com o Jinbe. Quando o Jinbe usou a Haki do armamento pela primeira vez, foi num frame pequeniníssimo, nem dava pra perceber direito, mas ele tava lá usando armamento nos braços, e essa foi a primeira vez que a gente viu ele usando o armamento mesmo enegrecido. E agora a gente vendo o Chopper, até dá pra gente confundir talvez com um sombreado nos braços dele, mas você vê que os outros personagens que estavam também naquele frame não estavam com esse mesmo efeito de sombra, então dá a impressão de que realmente era algo isolado nele. Então eu não duvidaria se fosse realmente o Chopper ele usando pela primeira vez o Haki do armamento dele. Depois o Perospero ele continua usando a sua chuva de flechas, e enquanto isso o Queen ele se prepara para morder o Chopper com dentes ainda mais afiados. Herbívoros não têm dentes afiados, mas ele é um herbívoro fictício, então ele tinha dentes afiados, e além disso ele agora ainda mostrou dentes ainda mais afiados, só que agora adaptados robóticos, né? Só que antes dele ter essa oportunidade, aparece o Sanji e nessa hora toca aquela musiquinha imaginária da grande entrada dele. O meu medo, assim, sincero, é que aconteça a mesma coisa que aconteceu em Punk Hazard e em Dressrosa, por exemplo, que ele tem a grande entrada dele, mas que ele não consiga manter o hype por muito tempo. Mas ele ainda assim, nesse capítulo, conseguiu fazer bonito, ele conseguiu dar um chutão na cara do Queen. E aqui a gente teve uma cena bastante confusa visualmente, quando a gente vê o pescoço do Queen rodando e ele sendo arremessado. O fato dele ter começado a rodar aquele pescoço serviu também para ele receber as flechadas do Perospero no lugar dos próprios Randos e no lugar do próprio Chopper também. Então teve isso, e depois ele acabou sendo arremessado e as coisas ficaram meio confusas. Se o Sanji ele tinha aplicado uma série de chutes nele, se o Chopper ele conseguiu pegar o Queen e começar a rodar e arremessar ele, ou o que aconteceu. Pelo que pareceu, pelo que eu entendi, só foi um único chute do Sanji mesmo que fez com que o pescoço dele começasse a rodar e ele perdesse o equilíbrio e acabasse sendo arremessado pra longe. A física não explica muito bem isso daí, hein? O cara dá um chute, tu começa a girar e depois voa. É como se você estivesse segurando uma corda e balançasse, você soltasse a corda ela vai. É tipo isso, só que na verdade só que um chute é um impacto único, né? Então a pessoa já devia voar na hora, né? Começar a voar. Diferente da corda que está sendo segurada e depois solta. Pra longe, eu acho que esse foi o mesmo efeito causado aqui, uma perda de equilíbrio mesmo. Mas não vou levar física em consideração em anime, vamos deixar. Inclusive um detalhe também é que o Queen ele é arremessado em cima
do Perospero, então já vai ajudar ali pra tirar ele momentaneamente da batalha. Depois o Sanji ele conversa com o Chopper, tentando acalmar ele e dizendo que eles já viram isso acontecer inúmeras vezes. Todos aqueles milagres, isso se referindo ao Luffy ter sido derrotado, ele supostamente ter sido morto, e mais uma vez ele vai voltar a se levantar pra... Comentei no vídeo do Mangaka e vou reforçar aqui. Supostamente sendo morto, como ele falou, o impacto que deveria ter pra nós, que não teve nada, porque a gente sabe que não vai morrer. Já é protagonista, já é difícil a gente saber que vai morrer. E o Oda ainda não mata? Continuar a lutar. Agora ele surpreende, a gente mata o Luffy. Então foi muito legal que agora o Sanji ele demonstra essa total confiança no Luffy, né? Porque a gente teve todo o trabalho de desenvolvimento dele em Holy Cake, dele duvidando do bando dele, duvidando mais especificamente do capitão dele, e ele agora mostrando essa total confiança. Inclusive uma cena engraçada do Sanji chutando o Zoro pro Chopper cuidar dele, e ele assumindo a luta a partir de agora. Só faltou ele dizer pro dinossauro, né? Se prepara que o meteoro chegou, que nem quando ele fez lá com o Jabura, né, dizendo que ele era o caçador. Agora minha pergunta é se o Zoro ele ainda vai lutar, já que ele entregou o Zoro pro Chopper e ele vai ser tratado agora pelo Chopper, então ainda pode ser o caso do Zoro ele ainda voltar a participar da batalha. Talvez não uma participação tão grande assim que exija tanto esforço físico dele, mas pode muito bem ser o caso dele ter a sua vingança contra o Orochi, por exemplo. Ele não tinha prometido fazer isso, pode ser, e obviamente vai acontecer do Orochi ele voltar a se levantar e assim o Zoro ele conseguir ter essa oportunidade de derrotar o Orochi. Não sei se ele vai servir também como um suporte para o Sanji ele conseguir derrotar o Queen, eu acharia válido porque, segundo o comandante, eu não sei se o Sanji ele daria conta sozinho, né? Talvez um suporte já seria suficiente ali pra pelo menos empurrar o Sanji e ele conseguir dar o golpe final. Mas vamos ver. Já no outro cenário do capítulo aparece... Olha, não é de diminuir o poder dos caras, mas os comandantes aí do Kaido não têm se demonstrado absurdamente fortes como eu imaginava poderes e comandantes, como eu vi poderes comandantes nas outras tripulações. Tá ligado? Então, como hype talvez mostrar pra gente também. Então eu não duvido que o Sanji tenha potencial assim pra bater frente a frente com um cara assim. Até porque um golpe ali foi bem eficaz pelo que deu a parecer. E foi um golpe assim, tipo, surpresa. Tudo bem que foi um golpe assim, talvez pela surpresa não deu pra defender. Mas de qualquer forma, se fez estrago é porque existe poder naquilo, né? Diferente de um Zoro atacando um Kaido e não ocasionando nada de impacto, digamos assim, na vida do Kaido. Se a Kiko e o Kanjuro caídos no chão, e eu só consigo pensar nessa cena dos dois, eles logo no frame seguinte, tipo, brincadeira! E eles levantando, porque com certeza eles não morreram, mas assim, mesmo eles não tendo morrido, assim como eu falei semana passada, não tira o peso que foi a cena deles no capítulo passado, também teve outra cena nesse capítulo que também foi bem pesada, que a gente vai chegar lá. E o Kinemon rastejando até conseguir fincar a espada quebrada dele no Kaido. Nossa, que cena pesada, mas que cena forte nessa hora, começando um flashback do Momonosuke e também do Kinemon e da relação de pai e filho dos dois, cara, que eles desenvolveram com o tempo, por mais que o Momonosuke ele não seja filho legítimo do próprio Kinemon, mas a relação que eles construíram foi basicamente essa. Inclusive o próprio Kinemon, ele lembra ali vagamente, né, a aparência do próprio Oda, então talvez tenha sido proposital ali pro Oda ele fazer, olha só, né, os dois pais do Momonosuke. Olha, eu não sei se eu tô sentindo da forma certa, porque eu vejo nas reviews, né, eu não leio diretamente os capítulos, mas eu acho que se tiver da forma que está sendo apresentado aqui, pra ficar impactante essas cenas assim no anime, a indústria vai ter que caprichar bastante em trilha sonora e umas paradas bem legal ali, tá ligado? Porque eu tô sentindo, por mais que tenha seu peso de importância, pouca coisa pro peso final, entendeu? Da suposta morte deles. Desde do mangaka ali, quando ele comentou sobre, eu não senti muita coisa, pra ser sincero. Só que o Kaido logo depois, ele enfia um facão. Ou é só porque o cara não tem uma representação de personagens morrer com frequência em One Piece, então a gente acaba meio que tipo, não vai morrer, tá ligado? Gigante. O cara é mais aí. No corpo do Kinemon. Assim, como eu falei, obviamente não vai matar o personagem. Tem gente realmente acreditando que o Kinemon ele vai morrer, cara. Os caras não aprendem de jeito nenhum. Mas independente disso, como eu falei, foi mais uma das cenas que eu achei isso incrível, na verdade. Quando o Oda, ele, por mais que a gente saiba que determinado personagem não vai morrer, mas quando ele consegue fazer a gente sentir a cena, uma cena como essa, mesmo a gente sabendo disso, é mérito dele próprio em conseguir passar uma sensação de perigo, mesmo a gente sabendo que no fim ele ainda vai sobreviver. Até porque isso de
ser atravessado por facão e espada, galera. Vamos lembrar lá do Zoro quando foi esfaqueado pelo Bug no comecinho lá no East Blue. Realmente, a cena ali que eu vi mostrando agora teve realmente uma parada assim mais forte, mas eu não boto como mérito quando o demérito de não morrer de personagens é muito maior, tá ligado? É basicamente, sei lá, nem vou dar exemplo básico, mas é basicamente tu dar uma parada, comemorar uma parada tipo que não tem nada demais por uma perda gigantesca, sabe? É o que eu imagino. Ou até mesmo depois o Sanji em Thriller Bark, quando teve um facão atravessado de uma ponta a outra. E uma coisa que foi muito discutida nesse capítulo foi se houve incoerência no fato do Kinemon ele ter aguentado aquela porrada insana no capítulo passado do Kaido, e ainda assim, mesmo que ele tivesse nas últimas, ainda ter conseguido ali rastejar para tentar fazer alguma coisa e não ter apagado de vez, considerando que, por exemplo, o Oden, quando estava lutando contra um Kaido ainda mais fraco do que esse que a gente vê hoje, tomou uma coronhada na cabeça também e ainda assim apagou direto, né? Não diretamente, ele ainda ficou olhando, não sei o que, e depois acabou apagando, se foi incoerência ou não. A gente tem que lembrar que por mais que o Kinemon ele seja um personagem mais fraco ali, né, do que o Oden, pelo menos o Kinemon ele tentou se defender. Ele tentou se defender com as espadas, então ele estava com o físico preparado para receber aquele golpe. Diferente do Oden, que por mais que fosse mais forte e o Kaido ele fosse mais fraco, acaba sendo relativo por isso. Ele foi pego completamente desprevenido e isso faz uma diferença muito grande, né? Vocês lembram em Thriller Bark quando o Zoro ele pegou só uma amostra grátis da fagulha de dor que ele precisou absorver do Luffy? Na primeira amostra grátis ele já se cagou e se borrou inteiro no chão. Por quê? Porque ele não estava com o físico preparado, nem o físico e muito menos o psicológico preparado para receber aquela dor. Então quando ele se preparou, ele conseguiu absorver toda aquela Porra, mas a força de preparação em One Piece é uma parada então fora sobre universal. Eu nem vou falar sobre humana, é sobre universal. Porque a diferença de uma fagulhazinha e não se preparar para dizer que a preparação para aquela imensidão de dor foi o suficiente, porra, cara. Diga enorme e continuar de pé. Essa é a diferença que faz na prática quando o psicológico e o seu corpo está preparado para receber um golpe ou não. Depois a gente descobre qual o recado que o Momonosuke ele queria dar para todo mundo e era sobre o Luffy. Ele falando para todos que o Luffy ainda está vivo e que ele ainda vai vencer o Kaido. É aquela página do Luffy caído debaixo da água, né? Como se ele tivesse ainda com o espírito aceso, ele ainda com vontade, ele ainda não tendo desistido e ainda determinado a continuar lutando. Foi muito legal aquela página. Então foi muito legal também, logo depois, aquela página da... Agora o Oda quer bater o recorde de tempo do personagem ficar mais tempo embaixo d'água sem morrer. Aí deixa o Luffy em vários capítulos sem embaixo d'água caindo. Esperança recuperada de todo mundo, né? Naquela página dupla, fazendo um contraste com o capítulo passado, que a gente viu todo o anúncio da derrota do Luffy e também uma página dupla mostrando ali a reação de todo mundo. Agora a gente vê o contrário. Ao mesmo tempo é uma página dupla também mostrando a reação de todo mundo, só que agora todo mundo com a esperança recuperada. E uma dúvida que surgiu com isso foi como funciona exatamente esse lance da voz de todas as coisas, porque parece muito que o Luffy ele usou essa habilidade para conseguir se comunicar telepaticamente com o Momonosuke. Para isso a gente tem que voltar lá na Ilha dos Tritões, quando o Roger ele estava se comunicando com os Reis dos Mares. Quando o Roger e inclusive o Oden eles ouviram os Reis dos Mares, o resto do bando ele não ouviu nada. Inclusive ele até pergunta pro Rayleigh se ele tinha ouvido alguma coisa, o resto do bando não ouviu nada. Isso é muito importante porque não é então como se os animais, os Reis dos Mares, eles falassem, por exemplo, com voz de animais. E só aqueles dois pudessem entender, só o Oden e o Roger pudessem entender aquele barulho que os animais estavam fazendo. Não, na verdade eles não estavam ouvindo absolutamente nada. Então é realmente como se fosse uma voz invisível, é realmente como se fosse uma telepatia. E é isso que a gente está vendo aqui agora também, o que é realmente surpreendente o alcance, né, que o Momonosuke conseguiu se comunicar ali com o próprio Luffy. Inclusive, coragem do Momonosuke ter falado isso bem na frente do Kaido, e o Kaido prestes a porretar tanto ele quanto a Shinobu. E ela, quando usa a habilidade de amadurecimento, eu fiquei, gente do céu! Mas não tinha isso nos spoilers, eu vou infartar. Mas não, ela usa isso no chão, ela usa isso na pedra, ainda não é, mas vai chegar. Sabe por quê? Porque ela usa isso no chão, parte da pedra de Onigashima desaba e eles vão cair. E aqui existem duas possibilidades.
Pode muito bem ser o caso deles caírem em terra firme, afinal Onigashima já estava chegando em terra firme, ou pode muito bem ser o segundo caso, que é o Momonosuke usando as habilidades dele. Ele também consegue produzir nuvens, então ele pode muito bem salvar os dois com isso. E aí fica todo o terreno preparado. Já que eles vão descer, o Momonosuke ele, obviamente vai ser o cara que vai conseguir salvar Onigashima, salvar todo o país ali de Wano, de Onigashima cair em cima de tudo. Ele tá agora no terreno de baixo para conseguir assim segurar com as próprias nuvens Onigashima de cair. E a segunda opção, sempre lembrando, é o Fujitora usando a habilidade de gravidade dele. Depois é mostrado o submarino do LoL encontrando o Luffy, e uma fala curiosa aqui, deles dizendo que é como se eles pudessem ouvir ele mesmo debaixo da água. Vamos lá, galera. Pode ser que isso tenha algum erro, algum equívoco de tradução e a gente tenha que ver a tradução oficial para entender direito essa frase, porque vamos lembrar que vamos tentar entender exatamente porque como exatamente essa voz do Luffy conseguiu ser entendida pelo bando do LoL. Primeira coisa aqui, quando se tem o hack da observação, é possível sentir a presença alheia. Mas será que, por exemplo, todo o bando do LoL conseguiu sentir isso? Ou pode ser o seguinte, será que a voz de todas as coisas é algo arbitrário? Será que, por exemplo, o Luffy, ele conscientemente, quem tem essa habilidade, pode decidir quem vai ouvir eles ou não? Claro que se a pessoa tiver também a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, ela vai acabar ouvindo. Mas quem tá falando, será que ela pode optar por essa voz ser ouvida por outras pessoas aleatórias? Eu não sei. Realmente essa parte ficou um pouco confusa. E a Nami agora se consolida com o seu novo upgrade. A alma dos Zeus, ela foi parar no bastão antes de ser comida pela Era. Provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, né? Enquanto a Era comia a nuvem, a alma saiu e se realocou no bastão da Nami. E agora o bastão ele tem vida própria. Olha só que louco, né não? O curioso é que isso fortalece a referência, né? A lenda do Rei Macaco, que também tinha um bastão como esse. E o curioso também é que o estranho, na verdade, é que esse está sendo um upgrade da Nami, sendo que, pô, a gente olha para essa referência, a gente só consegue enxergar isso com o Luffy. Seria muito louco o Luffy também voando em cima de uma nuvem, sabe? Ou ele com o nome de macaco também usando um bastão como esse. Mas enfim, acabou sendo um upgrade mesmo da Nami. E depois o LoL aparecendo pra oferecer uma aliança ao Kid pra conseguir enfrentar a Big Mom. Lindo, lindo, lindo demais isso acontecer. E o meu sonho de ver o LoL ele usando o Radio Knife em algum home pra servir como um counter deles realmente vai ser profetizado, podem anotar. Yamato aparece no topo da caveira pra acertar as contas com o Kaido. Só que o foda é que, pô, ela corre infinitamente até o topo da caveira e agora o Kaido não está mais lá no topo da caveira. Pode ser que o Kaido ele volte lá pra cima pra enfrentar, pra eles terem uma batalha mais solo. Inclusive isso é uma oportunidade pra aprofundar a relação deles dois, porque a gente não viu muito do passado, né, da relação desses dois. Então pode ser que a gente veja um pouco de flashback desses dois aí antes ou durante a luta que eles vão ter agora. Pode ser que inclusive a gente tenha uma referência à cena lá da série Invencível também, né? Inclusive já tem montagem também adaptando isso. E eu vou dizer pra vocês, galera, esse final, ele fez um link excelente com toda a discussão, com tudo que estava sendo mostrado com o Kinemon e o Momonosuke. Toda a relação de pai e filho que eles têm, que eles desenvolveram ao longo dos anos e que foi mostrado e evidenciado nesse capítulo, entra em contraste justamente com a relação de pai e filho que o Yamato ele tem com o próprio Kaido, que é uma relação completamente de desprezo, pelo menos por parte do Yamato, mas fez um contraste excelente, né? Fechou realmente com chave de ouro, com um gancho muito bom. Só tomara que nenhum dos dois tenha que partir para outra maratona para eles se enfrentarem, que eles já logo caiam na porrada no capítulo seguinte. Vamos torcer para isso. Lembrando mais uma vez, galera, se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vejo vocês na próxima. Até a próxima. Tchau. Ficou redundante isso. Cara, muito boa as análises do Bruno. É sempre bom ver os dois, o Mangaka e o Bruno, porque as opiniões são diferentes. Sempre tem algo mais a adicionar. O Bruno, de certa forma, ele traz mais do mangá, que às vezes me transmite algo novo que eu vi no Mangaka e aqui eu vejo e renova a minha visão, por causa que tipo, ele mostra imagens do mangá. Da mesma forma que o Evandro traz umas teorias muito bacanas, tá ligado? Muito legal. Comentem o que vocês acharam desse capítulo e das teorias aí do Bruno. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!